Olá, estamos aqui para a segunda temporada do MQV Cast. Agora em 2025 estaremos com esse quadro aqui para vocês e trazer mulheres que são de fato referência, que a gente consiga captar a essência delas, tirar insights, aprender muito com essas mulheres, porque afinal é mais fácil a gente aprender com o erro dos outros do que a gente cometer, não é mesmo? Então vamos utilizar dos aprendizados do MQVcast para que você, mulher, possa também ser uma mulher que vende e transformar o seu negócio. E hoje eu trouxe aqui para abrir essa temporada do MQVcast uma aluna, uma amiga muito querida também. Ela começou com a mentoria, foi se desenvolvendo, a nossa relação ela foi se estreitando e ela se tornou uma amiga. Mas eu quis trazer ela aqui porque a transformação, ela não vai além daquilo que você aprende, e sim aquilo que você coloca em ação e a sua força de vontade. Então, eu tô aqui hoje com a Amália, ela é CEO do Má Cardoso, é um espaço incrível de beleza, de autocuidado, nail design em Campinas, e além disso tudo, ela também é instrutora, nail design, e transborda o conhecimento dela. E eu vi uma evolução muito grande da Amália nesse último ano. Eu conheci a Amália quando ela era uma eu presa, eu vi ela se tornar uma empreendedora e hoje eu tenho muito orgulho de dizer que ela é uma grande empresária. Então, seja muito bem-vinda ao MQVcast, Amália. Muito obrigada, Dani. É um prazer enorme estar aqui, fazer parte desse projeto. Foi uma honra, né, ser sua mentorada. Como você disse, foi uma relação que foi se estreitando. Temos uma amizade incrível hoje, né? Como muitas pessoas dizem, e eu costumo dizer, Deus une propósito e não pessoas, né? Então, quando Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, não tem como dar errado, né? Muito Não bom. tem. Vamos lá, Amália. Conta um pouquinho como a sua jornada no empreendedorismo começou. Por quê? Quando que esse bichinho te picou aí? O que você decidiu? Porque assim, gente, empreender não é pra qualquer um, não. Empreender é pra louco, né? Assim, você tem que ter muita coragem pra fazer isso. Então, o que te levou a empreender? E conta um pouquinho dessa história pra gente. Coragem mesmo, né? Eu sou manicure desde os meus 13 anos de idade, sempre fui apaixonada pela área da beleza, mas há um tempo atrás, hoje há 19 anos que eu sou profissional, manicure não era uma profissão, né? Então as pessoas, mas você vai fazer faculdade do quê? Você vai trabalhar com o quê? Então acabava fugindo muito. Trabalhar CLT, mas nunca me encaixava. Trabalhei em várias opções de CLT e nunca me encaixei em nenhuma. Sempre voltava para unha, sempre voltava para unha. E quando eu me tornei mãe, eu decidi que eu precisava dedicar tempo para os meus filhos. Mas eu precisava trabalhar porque eu não consigo ficar sentada no sofá somente sendo dona de casa. Porque mesmo sendo empresária, também sou dona de casa, né? Então, foi um processo de descoberta, né? Foi um processo de descoberta e entender o que eu queria e aonde eu queria chegar. E aí vem o medo, né? O medo é aquele bichinho que trava a gente. Então, se a gente não mostrar pra ele que a gente é mais forte que ele, a gente não entra na jornada, né? Como você disse, empreender não é nada fácil, é um caminho longo. E quando a gente tem medo, ele fica mais longo ainda, porque a gente deixa muita oportunidade passar, né? Então, quando a gente cria coragem de falar, não, eu quero isso, a partir de hoje eu vou atrás disso. Foi aonde eu decidi trabalhar em salões para adquirir experiência, para entender melhor, será que é isso mesmo? É aqui mesmo que eu quero estar? E quanto mais eu conhecia pessoas, quanto mais eu atendia clientes, mais eu me apaixonava pela área, né? Então eu fui me descobrindo, manicure, virei cabeleireira, mais unha. Unha é a minha paixão, sempre foi a minha paixão. Então, hoje que eu consigo transmitir o meu conhecimento, eu falo que eu me sinto realizada. Por quê? Porque quando eu não tinha as oportunidades, ou, né, eu deixava as oportunidades passar por conta do medo, a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, né? E quando eu fui buscar conhecimento, era tudo muito raso.
tudo muito raso. A gente não tinha essa visão de como é que vai ser lá na frente. O que eu preciso fazer, né? Era só meter a cara e tentar, e tentar. Então, chega uma hora que a gente precisa virar a chavinha, né? Chega uma hora que a gente precisa virar a chavinha e falar assim, não, pera, eu tô estacionada e não é aqui que eu quero ficar. E, né, dar aquele chute na porta, né? Abrir a porta e seguir, assim. Eu acho que a coragem é a palavra que define a vontade de empreender e o conseguir empreender, né? Muito bom. Então, mas eu diria outra coisa. Eu diria que você é inconformada, né? Você não tava, não tava muito acomodada e se Sim, sentia desconfortável ali sim, naquele ambiente. sim. Porque, como você disse, eu não sentia que eu me encaixava naquele ambiente. Então, podemos dizer que foi algo natural seu, Sim. você se tornar empreendedora e começar. Legal. Quando você começou nessa jornada das unhas, você entendeu então que você precisava ter mais tempo para os teus filhos, para a família e começou a empreender. O que foi um pouco frustrante, não foi? Fala a verdade. Que a Bastante. gente imagina que empreender vai trazer mais tempo para a família, para os filhos, e sem a instrução correta você não tem muito isso, não é verdade. Então, Exatamente. assim, como foram esses primeiros anos? Porque é muito fácil desistir de empreender nesses primeiros passos, porque é complicado conciliar o empreendedorismo com o CLT, é muito mais difícil você tomar a decisão de sair do CLT e focar 100% nisso. E conta um pouquinho quais foram os principais desafios que você teve no início dessa jornada e o que te fez não desistir. A rede de apoio fez muita diferença, né? Tenho uma rede de apoio muito boa e meu marido sempre me apoiou muito também. Mesmo não entendendo muito, né, no início sobre o que é empreender, quais as dificuldades, os resultados. Eu também não tinha resultados para mostrar para ele que era possível. Mas mesmo assim, ele me apoiou muito. E tinha as pessoas que me ajudavam com meu filho, né? Porque é exatamente o que você falou. Foi frustrante porque vou ter mais tempo com meu filho, com a minha família, vou ter aquela qualidade, né? Vou trabalhar, vou me realizar. E não é assim. Quando a gente entende que eu quero trabalhar para mim, eu quero ter o meu negócio, eu vou ser tudo na empresa, né? Eu vou ser quem produz, eu vou ser quem administra, eu vou ser quem vende, eu vou ser quem divulga, eu vou ser quem limpa, eu vou ser quem cuida do estoque. E aí? E falar é muito fácil? E na prática, né? Então, quando você fala assim, não, eu preciso cuidar da administração, mas se eu parar aqui, eu não vou conseguir atender aqui, então eu vou atender. E aí você vira, eu pelo menos virei operacional. Operacional, e aí eu não vi a empresa crescer. Porque eu só queria atender. E aí, o que seria, né, parar pra fazer, eu ia deixando pra depois. E aí, eu não conseguia enxergar essa evolução. E o tempo ia passando. E com isso, meu filho ia crescendo, né? Meus filhos iam crescendo. E aqueles momentos que a gente tinha, um momento ou outro, mas aquela qualidade que eu falava assim, eu não quero ter tempo com eles, eu não tinha. Porque eu queria produzir. Então, o que não me fez desistir foi o amor pela profissão. Foi entender que eu sou capaz e eu vou conseguir chegar lá. Só que eu comecei a apontar assim, aonde que eu preciso mudar? O que eu preciso ter um direcionamento certo para fazer, para que eu não desista, né? Para que eu não pare aqui. Que eu não cheguei aqui à toa, né? Tinha uma clientela boa, tinha um espaço bacana, mas por que eu ainda não me sentia satisfeita? Por que eu ainda não me sentia completa se estava ficando do jeito que eu queria? E aí foi onde eu entendi que eu precisava, aquele famoso assim, sozinho a gente não consegue. Isso é verdade, né? A gente quer abraçar o mundo, mas não dá. Então foi aonde eu comecei a entender que eu precisava buscar mais conhecimento e entender o que eu precisava fazer para conseguir cuidar de tudo, né? É delegar, é tirar um tempo, é fazer tudo no mesmo dia, é tirar um dia só para isso ou só para aquilo. Então, comecei a buscar isso, entender mais sobre o que é empreender, né? Porque montar uma sala e começar um procedimento com um curso é fácil. É fácil. Mas e o que vem no outro dia, na outra semana, no outro mês? E aí você tem metas, você não consegue colocar essas metas no papel, porque você começa a produzir, fica só na produção. E aí você não vê nenhum dinheiro. Você não vê nem
o trabalhar do financeiro, porque você produz e repõe, produz e repõe. Então, eu comecei a me sentir estacionada, e é o que você falou da questão da zona de conforto. Eu falei, tem que mudar. Tá muito confortável, mas eu não tô feliz, né? Só que eu quero isso, eu amo isso. Então, eu entendi que eu precisava sair da minha zona de conforto e buscar mais. Buscar mais. No começo, você me contou, só para vocês entenderem. No começo, você atendia da sua casa. Na Você sala de fez casa. um espaço dentro da sua casa. E quanto tempo você ficou ali? E aí eu imagino que você começou a cair nessa zona de conforto de novo. E tem duas coisas que eu quero que você conte. O que te fez sair da sala da sua casa? E outra coisa que você contou também é que você fez muitos cursos para aprender sobre técnica, para ser uma profissional melhor nesse sentido de técnica, de melhorar o fazer mesmo, né? O operacional. E aí, eu acho que é importante, porque é uma dica também para quem está começando. Porque quem está começando vai querer fazer muito de técnica, eu quero me aperfeiçoar, eu vou fazer curso, e faz um monte de cursos, não conclui nada de fato, né? Se hoje você fosse recomeçar, você faria todos os cursos que você fez? De Ou maneira como alguma. você escolheria os cursos certos para você fazer, para definir? E é isso. Então, sair da zona de conforto, da sala da sua casa, que não é fácil, né? Tá ali do ladinho, vendo os filhos, Sim. ter uma rotina, um compromisso de ter um lugar também, porque é outro universo. E esse começo que você virou uma esponja de um monte de curso de coisa técnica. Exatamente. É a sede, né? A sede de querer resultado por ser só operacional. Então, quando eu comecei, eu falei, não, agora eu quero o meu. Eu não vou trabalhar mais para ninguém, eu quero o meu espaço. Então, a gente pegou uma parede da sala, montei um cantinho ali, e ali eu atendia. E aí foi crescendo muito rápido. Eu não via, né? Eu não via esse crescimento, mas foi crescendo muito rápido. Por mais que eu estivesse vendo as crianças, acompanhando, eu não estava vivendo aquilo, né? Então, é como se a gente estivesse sentado numa sala, todo mundo no celular. Ninguém tá vivendo aquilo, só tá ali, né? E aí, eu comecei a me sentir assim com meus filhos, com o meu marido também. Então, tinha um cômodo, eu falei, ó, vamos trocar esse cômodo, vou colocar o salão lá, a gente separa, vai ficar melhor. Trocamos o cômodo, continuei dentro de casa. Trocamos o cômodo, consegui colocar uns móveis legais, já foi ficando mais chamativo, a clientela crescendo. A clientela crescendo. E assim, eu nunca tive placa em casa. Tive coisa de um mês, pra falar nunca, né? Sempre foi o boca a boca, sempre foi indicação, porque em técnica eu sempre fui muito boa, né? Porque tudo que eu me proponho a fazer, eu dou o meu melhor. Então, sempre crescendo, crescendo. E aí a gente falou assim: não, tá pequeno. Tá pequeno, eu preciso crescer. E eu sentindo aquele desconforto de tá bom, mas não é isso ainda, né? Fizemos uma reforma, aumentei assim 2 vezes o tamanho do salão. Ficou aquela coisa maravilhosa. Filho vai pra escola, volta do almoço, limpa a casa, atende cliente. E aí um belo dia, uma cliente olhou pra mim e falou assim: você não se sente desconfortável em estar fazendo comida e terminar e já vir me atender? Aí eu falei, nossa, como assim? Aí ela falou, eu amo o seu trabalho, eu gosto de você, eu gosto daqui, eu não me preocupo. Mas se você quer uma clientela diferente do que você tem agora, você não acha que você tinha que separar, né, a sua casa do seu salão? Mas ela não falou isso em questão de eu sair dali, eu separar como pessoa e profissional. E aí isso doeu, porque ela me abriu um olho que eu tinha de cadeado ali, né? Não me via daquela forma, não imaginava que as clientes percebiam, porque elas estavam indo ali buscar uma unha bem feita, né? E eu entregava. Então, a zona de conforto, ela faz isso, ela coloca uma barreira, a gente não consegue enxergar o horizonte, o que tem esperando a gente lá fora, né? Então, eu tomei a decisão, eu falei, eu vou procurar um ponto comercial. Meu marido, você é maluca? Do nada, um ponto comercial, você nem aprendeu a cuidar de tudo ainda, como que você vai pagar um aluguel, que você não paga aluguel? Eu falei assim, eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso agir para ver como é que vai ser, né? Eu sei que eu dou conta, né, com aquele medo assim. Eu falei, vou com medo mesmo. E aí pedi para Deus preparar um lugar com segurança, um portão, uma porta de vidro, queria muito, né? E com preço bom. E aí, passando na rua de trás de casa, eu raramente passava lá.
o espaço fazia muito tempo que já existia, vi a placa e Deus preparou e tô lá, faz 1 ano e meio, né? E assim, não senti o primeiro ano de aluguel. Já tivemos um aumento, não sinto, porque conheci a Dani, né? Aprendi a administrar, né? Então, assim, o sair da zona de conforto me abriu um espaço no mundo das unhas, né? Hoje eu já não me vejo mais fazendo cabelo, né? O meu foco hoje é unha. E quando eu fui procurar os meus cursos, que a gente falou a questão de ser esponja, a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer uma técnica nova é procurar preço. Esse é o maior erro. Esse é o maior erro. Porque a gente procura preço e esquece de ver realmente a técnica. Ah, eu quero fazer um curso de alongamento. Nossa, esse é R$ 400. Ah, não, é muito caro agora. É muito caro, eu vou fazer o de 200. O que eu aprendi no de 200? O que você aprende num vídeo do YouTube, de graça. Que é colocar unha na unha. Você não aprende sobre produto, você não aprende sobre alergia, você não aprende sobre as dificuldades que você vai passar em mesa. Ou às vezes as pessoas vão olhar no Instagram, aí vê só foto de unha bonita. É fácil. Você fazer uma unha boa, uma unha bonita e postar lá e vender o curso. É fácil. Mas e na mesa? O que vai chegar? É uma unha bonita ou uma unha ruída? Porque quem tem unha bonita dificilmente quer fazer um alongamento, por exemplo, né? Então, eu comecei a entrar nessa neura de técnica. Técnica, porque eu preciso ficar boa na técnica e entregar uma unha perfeita. E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que estudar. Não estudava antes, né? Então, tinha que estudar. Acho que é aquela leve crença, né? De você vai ser manicure, você vai fazer faculdade do quê? Dá uma mexidinha, né? No inconsciente. E aí, vou estudar e comecei curso aqui, curso disso, curso de decoração. Fui atropelando. E aí, chegou uma hora que eu tinha vários cursos e não cheguei na metade de nenhum. Que é o que você falou, que começa a virar uma esponja e só que é uma esponja que não absorve, né? Porque você fica travado naquilo. Cada profissional tem uma técnica diferente. Se você não focar no que você quer aprender e treinar para ficar boa naquilo, você não vai conseguir pegar outra técnica. Se você não fizer o básico bem feito, uma estrutura bem feita, você não vai fazer uma decoração bem feita. Então, isso me frustrou. Eu só não parei nessa época porque a minha irmã e o meu marido me deu um chacoalhão, né? Eles falaram, não, você precisa focar no que você quer. Aonde você quer chegar? O que você quer fazer? É isso ou é aquilo? Não é o que você tá vendo na internet, é o que você quer fazer. Porque a gente se compara. Quando a gente começa uma coisa nova, a gente começa a acompanhar profissionais, a gente se compara. E a gente tem que se inspirar, não se comparar. Todo mundo tem um processo, né? Eu tenho um processo mais lento, o outro pode ter um processo mais rápido, mas os dois vão ter um processo, né? Que o processo, ele começa de baixo. Você não sobe uma escada de 3 em 3 degraus. Tem que ser um degrau de cada vez. E aí eu precisei recuar. Precisei recuar com aquele monte de curso investido, porque hoje eu não posso falar que foi gasto porque foi investido, né? Na minha cabeça eu estava investindo, né? Mas quando a gente coloca na ponta do lápis e fala assim, eu não precisava desse, então de 10 cursos, se eu precisei de 3, foi muito, uma média, né? E assim, 10 cursos que o mais barato foi R$ 600. Então, poderia ter sido investido em outras coisas, dentro do espaço, né? Em várias outras coisas. Então, assim, a gente precisa aprender que se eu quero aprender o novo, eu preciso aprender o básico do novo. O que é o básico? Onde eu vou começar? Tá, aqui eu já tô boa. Aí eu vou pro próximo passo. Porque a gente começa a atropelar, a gente fica na ansiedade, na novidade, a gente atropela, a gente se frustra. E aí não consegue nenhum e nem outro. Então, graças a Deus, eu tenho pessoas que me apoiam. Mas tem muitas profissionais que não têm. Eu vejo isso com as alunas hoje. É muito difícil, porque o novo, ele dá medo, ele traz insegurança. E aí, se você tá inseguro, você se frustra, você trava. E se você não tiver alguém para te impulsionar, para mostrar ali, não, você é capaz disso, né? Que a Dani fez muito isso comigo nesse ano, né? Porque, eu não sei, será que... Não, pera. Ela dava com o pau na minha cabeça, gente, de verdade. De verdade. Não dou com pau na cabeça de ninguém, só de quem merece. Sei bem, sei bem. Ai, muito bom. Tem um assunto que eu quero muito trazer aqui, porque eu acho que foi uma troca. Antes da gente falar da evolução, do quanto a gente trabalhou e você evoluiu durante esse tempo,
Tem uma coisa que é muito a sua essência, Amália, né? Além de ser uma manicure excepcional em relação à técnica, à entrega, enfim, né? Eu sou Obrigada. cliente, então eu sou suspeita também, além de ser a minha aluna. Mas tenho outras alunas nails, não fiquem bravas, meninas, mas é que a Amália acabou me conquistando um pouquinho, quem sabe, né? A gente não fiquem bravas, por favor, não sintam ciúmes disso. Mas você tem algo na sua essência que acabou, talvez foi um imã que me trouxe até você. E para algumas pessoas, independente da sua fé, da sua crença ou qualquer coisa, eu acredito que a gente tem muito o que é certo, o que é errado, como a gente cresceu e como não. E Deus é uma coisa muito forte na sua vida, na sua essência, e é algo natural. E eu sinto que quando eu tô na sua mesa como a sua cliente, não só como a sua mentora, nem nada, nem como sua amiga, mas como sua cliente, aos poucos isso vai saindo de você de forma muito natural. Então conta um pouquinho do seu propósito, sabe, na vida das pessoas, porque eu sei que hoje tudo o que você faz e como você faz tem um propósito. E que Deus é uma coisa muito importante para você. Então, conta um pouquinho disso pra gente, porque eu sei que é importante. Sim, sem dúvidas. Deus, ele é o primordial, é o primeiro em tudo na minha vida, né? Sem ele, nem aqui eu estaria. As pessoas falam que é uma frase clichê, mas sim, Deus, ele me chama pelo meu nome desde o ventre da minha mãe, né? Então, ele me escolheu. Ele me colocou no mundo para eu cumprir um propósito dele na minha vida. Então, tudo que eu faço é para ele e por ele, né? Porque quando eu era distante de Deus, eu não tinha sentido, né? Eu falava muito que eu só estava existindo. Tô sobrevivendo, tô existindo. E aí, quando eu encontrei Deus de verdade, que eu entreguei a minha vida para ele direcionar, tudo se fez luz, de verdade, né? Então, tudo ficou muito mais claro para mim. Eu falo até que ficou mais fácil conquistar as coisas, porque tudo eu coloco na mão dele. E assim como eu já fazia tudo muito bem feito, hoje tudo que eu faço para Deus, porque ele me colocou aqui. Ele abriu portas, ele fechou portas, ele me livrou, ele restaurou a minha vida, assim, de um buraco que eu nem sei explicar. Nem lembro, na verdade, porque ele me tirou de lá e hoje eu vivo muito melhor. Então, assim, Deus, ele me mostra que eu tô ali para cuidar. Para cuidar, né? Sabe aquela frase, mulheres curadas curam? Deus me curou. Então, a minha mesa tá ali para curar também, sabe? Eu entro no meu salão, eu sento na minha mesa e falo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu sou filha dele, eu sou serva dele. Então, ele me usa, ele faz o que ele quiser porque eu sou dele, né? Então, isso eu não quero perder, isso é um princípio para mim inegociável, né? Você já sabe disso. Então, não é nem questão de ter uma brechinha para falar de Deus, a minha obrigação é falar de Deus, né? Porque é ele que fez tudo pra gente, né? E eu tenho pedido muito pra Deus tirar pessoas que não são pra mim, porque às vezes a gente prende pessoas na nossa vida ou a gente se prende a pessoas. E colocar pessoas, né, que seja pra eu tratar, que seja pra me tratar, né, diante dele, lógico. E ele tem feito isso a cada dia. Quanto mais clientes novos vêm chegando, mais eu tenho certeza disso. Então, não nego o agir de Deus, e eu sou muito feliz servindo ele, eu sou muito, muito grata, né, por poder transmitir, né, o famoso aroma do Espírito Santo que a gente fala, né, isso é muito bom, viver debaixo do amor de Deus é muito bom, e acho que não tem palavras, né, ele morreu por mim, né, ele morreu por mim, então acho que é o mínimo que eu posso fazer. Muito bom. E, Amália, deixa eu te falar uma coisa. Você cobra taxa extra pela terapia? Em cada aula, cada unha que você faz ou não? Olha, como que é isso, né? Você sabe que eu tirei 20 dias de férias, eu me desconectei, eu falei, gente, tô de férias, não respondo o celular, só postava alguma coisinha no Instagram pro pessoal ver que eu realmente estava de férias. E as pessoas assim, a minha terapia tá atrasada. O problema não é a minha unha, é a terapia. Eu preciso da terapia. Então, isso é no amor,
né? Já que Pois amor é. não paga boleto, então eu deixo a terapia ser paga com amor. Pois É isso. É bom, eu gosto, é o cuidar, né? Eu tinha manutenção pra fazer, eu faço cada 15 dias, né? E o meu esposo olhou e falou assim: Nossa, mas a sua unha tá perfeita. Mas eu tenho que ir fazer manutenção. Mal sabia ele que não era a manutenção da unha que eu Não precisava é sobre a fazer. unha, né? Não era sobre Não é a sobre unha. a unha. A gente vai na manicure e eu quero saber se vocês também são assim. Se a manicure de vocês também é terapeuta de vocês. A gente acaba unindo o útil ao agradável, né? Já mata 2 coelhos numa cajadada só. Bom, com certeza, com E certeza. assim, você já teve algum depoimento de alguma cliente que falou assim: Amália, não foi a unha, mas você me transformou? E como é essa sensação pra você? Porque eu sinto que você vai além. Além das suas clientes, as suas alunas e toda essa construção que você tem feito, né? Na sua evolução em todos esses anos. E como é essa sensação de transbordar, não só conhecimento, mas também uma transformação na vida das pessoas. Para mim é gratidão. Eu sinto muita gratidão porque eu sei que eu tô no caminho certo, né? Quando Deus coloca paz no nosso coração, é porque a gente tá no caminho certo. Inclusive, até essa questão, uma cliente falou exatamente isso pra mim. Nossa, Má, depois que eu comecei a frequentar aqui, eu tô mais próxima de Deus. Eu tenho mais vontade de ficar mais perto de Deus. As minhas vestimentas, algumas coisas estão me incomodando. E isso não é sobre o que o outro vai olhar ou vai falar. É o que Deus mostra pra gente, né? Ó, isso é pra você, isso não é pra você. Então, se a pessoa abre o coração pra isso, né? E eu tô aberta pra isso, é igual eu falei, eis-me aqui. Então, eu tô ali pra servir. E ver que tá funcionando, né? Que tá refletindo, acho que eu não tenho palavras para descrever, mas é uma sensação muito boa. Eu sou muito grata pela confiança, porque é confiança, né? Se elas não confiassem em mim, se elas não buscassem enxergar o melhor de mim, elas não teriam essa experiência que é para elas, não é para mim, né? Em questão das alunas mesmo, na última turma agora, teve uma aluna que acabou ficando até mais tarde. E a gente só entende as coisas depois que as coisas acontecem, né? E ali, auxiliando ela, finalizando, eu já aviso que, assim, tem hora pra começar e não tem hora pra acabar, porque elas têm que sair dali pronta, né? E aí, a gente conversando e tal, de repente ela olhou assim pra mim: Eu posso desabafar com você? E chorou. Eu falei: Meu Deus, me usa que eu tô aqui. E aí, a gente conversou e, assim, ela saiu de lá flutuando. Então, assim, não tem como descrever essa sensação, é só dever cumprido. Sabe? Dever cumprido, eu tô no caminho certo, eu tô fazendo certo e eu sou muito feliz mesmo, assim. Eu não sou uma pessoa, você não vai me ver reclamando, você não vai me ver murmurando. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores, você sabe, mas assim, o que Deus me propõe a fazer, eu estou chorando, gente. O que Deus me propõe a fazer, Ele me prepara para fazer. Né? Ele não dá um fardo maior que a gente possa carregar. Então, o que eu tenho que fazer ali para ele, eu tenho que fazer para ele. Então, o mínimo que eu tenho que entregar é excelência. E o que eu tenho que ser para mim, ele me ajuda também a dar conta, a fortalecer. Ele coloca pessoas, né, para mostrar que vai ficar tudo bem, né? E ele cuida de tudo. Ele sabe o amanhã de tudo. Então, eu não tenho palavras para descrever, assim, é muito bom. Eu acho que é dever cumprido que fala, né? Tô no caminho certo. Bom. Agora, pra gente falar com as empresárias. Tudo bem que algumas empreendedoras, eu presa, é um processo, né? A gente chega lá. Mas, Amália, tem uma coisa que eu, Daniela, não tenho autoridade pra falar, que é ser mãe empreendedora. Eu sou casada, mas eu não sou mãe ainda, né? Quem sabe vem uma mini Dani aí, né? Um mini Júnior. Mas como é ser mãe empreendedora e hoje uma mãe empresária, né? Esposa e conciliar tudo isso? Porque assim, a gente sabe que antes do CNPJ vem um CPF. E CPF tem outras demandas também, tem outros desafios. E para a mulher, isso ainda é muito maior. É uma cobrança gigantesca. Sim. Tem a sociedade, tem a autocobrança, tem uma série de fatores que não facilita a nossa vida. Sim. O empreender já é difícil.
Empreender sendo homem é difícil. Empreender sendo mulher é ainda mais difícil. Sim. Empreender sendo mulher no Brasil, pronto, né? Mas empreender sendo mulher, mãe, esposa no Brasil... Isso também é uma coisa que virou a chave em mim, Dani, depois que eu entreguei minha vida para Deus, né? Porque Deus, ele fala que o homem é o provedor do lar, né? E por mais que a mulher queira tomar esse lugar, ela nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir, justamente por conta da demanda no geral, né? A mulher, ela é auxiliadora do lar. Ela é auxiliadora do homem. E ela pode trabalhar. Ela deve trabalhar, né? A Bíblia conta várias histórias de mulheres que trabalhavam e cuidavam do lar, cuidavam do marido, empreendiam, inclusive, né? Então, assim, organização. Organização, né? Então, por exemplo, eu ficava muito bagunçada com essa questão do produzir ali, do operacional, com os horários. Porque eu queria colocar todo mundo para atender, mas tinha horário para levar na escola, para buscar, para dar almoço, para jantar. E aí eu ficava na culpa. A culpa, tá, minha casa tá limpa. Ah, mas aí tem alguém que busca as crianças. Ah, mas aí eu ligo pra alguém corre lá e faz. Ah, mas alguém me ajuda, depois eu faço alguma coisa com as crianças. Então, se a gente fica só no operacional, a gente começa a comprar o tempo. Então, mais uma vez, você não vê o dinheiro. Você trabalha e você não vê o dinheiro. Então, quando você se organiza e decide, fala, não, eu trabalho, eu empreendo, meu horário é esse. Eu vou produzir aqui. Esse horário eu sou dos meus filhos. Esse horário eu sou da minha família. Eu recebo muita mensagem assim, mas eu só posso de domingo. Você não consegue abrir uma exceção? Não. O meu domingo é da minha família. Sempre foi. Tinha época de treino, eu treinava na minha irmã, mas era aquela coisa ali família, né? A gente tava no meio de todo mundo. Que assim que eu entendi que isso também tava me prejudicando, eu cortei. Mesmo sendo a minha irmã. Porque eu tinha muita necessidade de aprovação, sabe? Das pessoas falar, não, você tá boa, você é isso. Mesmo eu vendo o resultado, se a pessoa não falasse. Então, quando eu entendi que para minha vida fluir do jeito que eu sonhava, eu tinha que tomar uma decisão, tudo mudou, né? Por exemplo, esse ano mesmo mudou o horário da escola das crianças. Eles estudam em período integral. E é horário comercial, literalmente, a escola. Então, eu falei, o meu horário de atendimento vai ser horário comercial. No fundo, veio aquela coisinha, mas e a cliente que eu atendi às 5 horas? Como é que vai fazer? Ela vem no sábado. Porque ela consegue vir no sábado. E eu não estou deixando de atender ela ou sendo ignorante com ela. Só que se eu quero uma liberdade de tempo e uma qualidade de vida com a minha família, eu preciso me posicionar. E posicionamento não é trabalhar de salto alto, colocar um blazer, né? Maquiagem, não é isso que é posicionamento. Posicionamento é você ter regras, você ter princípios e não abrir mão deles. Isso atrai até o tal do cliente ideal, né? Porque o cliente ideal, nós criamos o nosso cliente ideal. Às vezes ele nem sabe que ele existe, mas nós criamos. Então, se eu quero atrair o meu cliente ideal, eu preciso me posicionar para isso. Então, a partir do momento que eu decidi, não, o meu tempo com os meus filhos é esse, o meu tempo pro meu esposo é esse, o meu tempo pra minha casa é esse. Então, segunda-feira, não abro mão da segunda-feira porque é o dia que eu cuido da minha casa. À noite, chegou da escola, eu tenho meu tempo com os meus filhos e com meu esposo. Vamos viajar, fazer alguma coisa? Então, vamos remanejar a agenda e eu vou ter esse tempo com a minha família, né? Antes eu ficava assim, mas a cliente vai ficar chateada comigo. Só que quando a cliente quer viajar, ela te liga de manhã, eu tô indo viajar, não vou hoje. Exatamente. Então, assim, a gente com o medo, sempre volta pro medo. A gente deixa o medo tomar conta e esquece que, assim, se eu tô abrindo a minha empresa, eu preciso colocar regras nela. Eu preciso ditar como ela vai funcionar. Se eu não fizer isso, eu continuo sendo um CLT, porque os clientes vão estar mandando em mim. O que adianta? O que mudou? Né? E ainda não vou estar nem cumprindo um horário certo, porque sem horário para começar e sem horário para acabar. Então, quando eu entendi e eu decidi, as clientes valorizam mais, as clientes apoiam, porque elas veem a verdade, né? Eu acho que essa questão que você falou da essência. Eu sou muito verdadeira. Se eu não sei fazer, eu vou falar, eu não sei fazer, eu posso tentar. Ou eu vou buscar um conhecimento. Eu não consigo fazer. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu quero esse horário. Não, esse horário eu não atendo. Esse horário eu não faço. Esse dia não dá, né? Por exemplo, de terça-feira a gente tem o culto. Terça-feira, a partir do momento que eu tive esse compromisso, eu não passei do horário. O meu compromisso é aquele. Então, a gente começa a ver que quando a gente educa,
as clientes ficam educadas, literalmente falando, né? E é muito bom, porque fica mais leve, você fica mais confiante. E aí, você vai vendo esse processo de eu Sentimento de culpa presa. desaparece, a Exato, organização, você começa a agir como empresária, não como eu exato, presa, né? exatamente. Então, quando você se organiza, dá pra dar conta de tudo, né? A mulher foi feita pra dar conta de muita coisa. Tem muita mulher que não gosta de ouvir isso, mas nós fomos feitas pra dar conta de muita coisa. Basta a gente organizar. E tudo é a mulher que organiza. Não tô sendo feminista, tô longe disso, mas assim, se a mulher é auxiliadora, quem organiza é a mulher, né? E aí a família segue. Então, a gente tem que decidir, eu quero ser a mulher virtuosa ou a mulher tola? Eu escolhi ser a mulher virtuosa. E tem funcionado muito bem, graças a Deus. Muito bom, muito bom. Amália, agora me conta um pouquinho como foi de janeiro de 2024 a janeiro de 2025. Vamos lá, gente. A Amália me conheceu no meu primeiro evento, quando eu virei a chavinha. E eu falei, agora eu quero transformar a vida de outras mulheres empreendedoras. Já vinha fazendo isso, né? Você já conhece um pouquinho da minha história. Em um outro momento eu conto aqui. E a Amália esteve no meu primeiro evento. E meu primeiro evento, ele foi bom, porque eu sempre entreguei tudo de mim, sempre. E é assim na minha essência. Mas tinha muito perrengue, gente. Era o primeiro evento, aconteceu tanta coisa, vocês não estão entendendo. Era um lugar pequeno, aí foi mais gente, e aí um sol quente, a galera no sol, mas eu entregando ali conteúdo. E ela me conheceu ali. E aí me conta. E fez, eu perguntei de janeiro pra cá, porque fez exatamente um ano que a Amália participou da turma, né, em que ela estava de mentoria. E ela completou um ano da mentoria. E quando fizemos a retrospectiva de tudo que ela alcançou depois da mentoria, eu fiquei muito orgulhosa de todos os passos. Mas assim, conta, o que fez tomar a decisão nossa, o que essa menina tem de diferente que eu vou ali arriscar uma mentoria com ela, fazer um investimento, né? Totalmente diferente de todos os investimentos que ela já tinha feito, porque era só de unha, técnica, 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 Sim. técnica. E aí vem uma doida e fala assim, viu, não é só técnica, você tem que aprender outras coisas para você faturar mais, para você organizar. E eu não sei se quando você me conheceu, você achou que eu só ia te ensinar a vender, né? Não sei como foi essa percepção, gostaria de saber agora. Então, assim, como foi isso? O que você esperava da mentoria? O que você teve? E o que aconteceu nesse último ano? Muita paulada, né? Ó! Bom, no evento, realmente, que eu te conheci, o que eu aprendi vendo a Dani ali, realmente você deu sangue ali. Vendas, né? Falou, não, ela ensina a vender. Venda é técnica, peraí, venda não é dom, porque eu achava que venda era dom, né? E aí a Dani ensinou que venda não é dom, é técnica. Então eu falei assim, bom, preciso aprender, porque sou péssima em vendas, né? Essa questão de que a gente acha que venda é insistir, venda é, não, você tem que comprar porque eu... Não, venda é técnica, né? Então, naquele evento em si, falei, não, ela vai ensinar a vender. E aí foi quando tava virando a minha chavinha, né? Que não é só técnica. Eu preciso. E você falou essa frase, né? Para você para você conquistar suas metas, não é só técnica. E aí eu falei, é isso. Né? Já tava quase com a cabeça virada do avesso de tanta... a gente fala obesidade, né? De informação. E não destravava. E eu falei, aí eu comecei a acompanhar. Falei, deixa eu entender melhor. Que aí eu aprendi a acompanhar, né? Depois que a gente quebra muita cabeça, a gente fala, não vou na emoção. Eu vou acompanhar, eu vou ver o que ela realmente faz, o que ela oferece. E aí, fui acompanhando, eu falei, não, peraí, não é só venda. Tem mais coisa que eu preciso aqui nessa mulher. E aí, foi onde a gente começou a se aproximar. E quando eu entendi o que era a sua mentoria, eu falei, não, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso, porque eu sou uma eu presa. Tô como se eu estivesse no CLT. O que adianta, né? Então... Doeu eu falar que você tinha um alto emprego? Doeu. Bastante. Acho que eu até chorei. Doeu. Eu fiquei refletindo, assim, quando assisti as primeiras aulas do desafio, né?
Que aí dá aquele choque de realidade. Quando a gente tá com a mente preparada, sendo preparada para aquilo, dá aquele choque de realidade, né? E eu lembro que ainda assim, quando a gente foi conversar sobre fazer a mentoria, você fez quase que uma entrevista para saber se eu realmente estava pronta, porque eu lembro que você falou assim, não adianta você investir nisso se você não estiver pronta para dar esse passo. E eu, não, eu tô pronta, né? Com o coração acelerado, com medo. E aí você me virou do avesso para entender realmente. Então é aí que eu falo que você vive o nosso sonho, né? Quando você faz a mentoria, quando você se dedica a ensinar, você vive o nosso sonho. Você viveu a minha empresa nesse 1 ano, né? Então, em tudo, né? Administração, em questão de adaptação do sistema, controle de cliente, controle financeiro, que eu apanhei bastante, né? Então, assim, foi num geral, o que me conectou em você foi ver a sua verdade. Porque você não queria só vender. Porque se você quisesse só vender a sua mentoria, você não tinha feito toda aquela entrevista comigo, querer entender o que é o meu negócio, o que eu precisava buscar ou não. Você já tem o seu conteúdo da mentoria. Então, para que você ia querer entender? Vamos lá, assiste a aula, aprende, tchau. Não. Tanto é que fizemos a mentoria e você ainda continuou o acompanhamento, né? Dentro do que eu ainda estava travada, do que eu ainda tinha dificuldade. Então, principalmente na questão autoconfiança, que é uma coisa que, assim, a gente não aprende fazendo curso. E você me mostrou, né? Ou fez olhar para mim e falar assim, não, você é boa, você é capaz, né? Porque eu não via. Tava crescendo, tava evoluindo, mas a necessidade da aprovação vinha. Então, quando você me ensinou que eu não preciso ser só operacional, né? Que eu consigo atender e eu consigo cuidar, então você mudou essa chave, essa autoconfiança, né? Então, eu acho que o que me fez ser mentorada da Dani, fazer a mentoria Fênix, virar amiga da Dani, é a sua verdade, né? A sua entrega. Que, como eu já fiz vários cursos, tenho bastante experiência com cursos, é raro, é muito raro. E também isso me ajudou a decidir ser instrutora, né? Por que eu quero ser instrutora? O que eu vou ensinar? Eu lembro que a gente teve essa conversa, né? Você falou assim, você precisa sentar e gravar um vídeo e falar. Por que você quer ser instrutora? Eu nunca postei o vídeo, mas eu gravei. Eu gravei e eu assisti. E eu falei, gente, nem eu sabia que era por isso. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente expressa, né? Não é com olhar, né? E eu falei, então, o que a Dani entregou ali é o que eu quero entregar. É verdade, é conteúdo que faz a diferença. Porque fazer unha, várias pessoas ensinam. Um vídeo no YouTube você aprende. Mas e o por trás? E o bastidor? Né? Então, foi uma inspiração para mim também. Montar o meu curso, ser instrutora, né? Ter essa vivência com você. Eu acho que é um pouquinho disso. Eu tenho algo comigo que é muito forte. É sobre transbordar sempre, né? Por que eu faço entrevista com cada aluna minha? Gente, isso aqui não é conteúdo pré-lançamento nem nada, porque eu não tô com turma aberta. Eu não vou pegar novas mentoradas. Eu tô com outros projetos que em breve eu falo para vocês. Mas não vou abrir curso, não tenho novas mentoradas por hora. Tem algumas que são muito especiais e aí eu pego um pouco na mão, mas quando Deus de fato coloca essa pessoa na minha vida, e aí eu começo a querer transformar a vida dela. Mas é que eu não vou fazer algo genérico para todo mundo. Eu tenho um conteúdo que, de fato, ele serve para vários segmentos. São técnicas, são coisas que é sobre empreender mesmo. Mas quando eu me dedico a algo, eu quero de fato transbordar. E não é só transbordar no financeiro, não é você gerar um resultado para alguém só olhando para um faturamento. Porque a empreendedora, a minha missão é transformar a vida dela e não só o negócio dela. E eu só vou conseguir fazer isso se eu de fato entender a essência. Então, hoje você que
tem essa aptidão e gostaria de ensinar, de transbordar conhecimento, quando você fizer isso, não é só uma técnica, não é só você aprender, ensinar a fazer um bolo, ensinar a fazer uma unha, ensinar a fazer um cabelo, seja lá o que você ensina para outra pessoa. Mas você tem que saber que ao momento que você entra na vida de outro ser humano, você está transformando muito além do que só a técnica de aprender a fazer algo. Aquilo pode trazer uma independência financeira, aquilo pode salvar um casamento, aquilo pode salvar uma família, aquilo pode transformar a vida daquela pessoa de tal maneira que você nem entende a proporção. E é uma responsabilidade muito grande. Então, eu tomo muito como essência e como princípio isso, de fato, entender as pessoas e ajudar elas naquilo que elas realmente precisam. E às vezes não é só vender, não é só empurrar um produto, é olhar para o ser humano como um todo e saber o que ele precisa. E muitas das vezes é falar assim, viu? Sai do empreendedorismo que não é para você. Volta para o CLT que a sua vida vai ser muito mais tranquila. E eu falo isso para as minhas alunas. Para quem, de fato, o empreendedorismo não vai funcionar. E a gente precisa ter essa firmeza, essa sinceridade. Então, eu carrego como o princípio não olhar para só o que eu estou ensinando, mas olhar para o ser humano e transformar a vida desse ser humano. Então, acho que é isso, é sobre isso, né? E você faz isso também. Então, assim, Amália, só conta um pouquinho o quanto você cresceu pra gente. Uau! E o porquê que as pessoas, elas têm que... Se tem alguém iniciando ali, o que você daria de dica? O quanto isso mudou a sua vida? Mas não só por mim, tá? É por você mesmo. Porque o resultado você só atingiu porque você estava disposta e porque você aprendeu e aplicou. Porque se você não aplicasse também, você ia estar no mesmo lugar de um ano para trás. Sim. Então, assim, para quem tá começando, o que é importante para alcançar os resultados que você alcançou? Eu acho que o principal é ter uma meta. E meta alcançável, né? Porque eu criava metas mirabolantes. Assim, que em um ano eu vou viajar para 3 lugares, né? E todo o começo, ele é lento. Todo começo, ele exige dedicação, ele exige esforço. Então, assim, primeira coisa de tudo, o porquê você quer isso? Para que você quer isso? Coloca no papel, faz uma listinha do porquê e o do para quê. Fez sentido? Então, e agora? Como eu vou fazer? Né? Então, assim, eu quero começar a fazer unha. Eu quero começar a empreender. Então, o que você vai empreender? Por que você quer começar a fazer unha? Por causa do dinheiro? Não começa. Não começa porque a maior frustração que tem é que eu acho que em todas as áreas, né? É querer começar um negócio porque vai dar dinheiro. O dinheiro, ele é consequência de um trabalho de excelência. Eu falo isso para as minhas alunas. Eu falo, se vocês ficarem buscando quantidade, vocês vão afastar a qualidade. Se vocês focarem na qualidade, a quantidade, ela vem que vocês nem sentem. Então, nesse um ano, quando eu abri a minha mente para entender aonde eu queria chegar, como eu queria chegar, o que eu queria fazer e o que eu precisava fazer, o meu faturamento, ele triplicou de uma forma, assim, que eu confesso que eu queria, mas eu nunca imaginei que ia acontecer, porque querer e ver são coisas diferentes, né? Então, o meu faturamento, ele triplicou. A minha clientela, hoje eu precisaria de mais 3 profissionais para me ajudar com a agenda, né? O que tá bem difícil de achar no mercado. Mas, então, assim, a minha clientela também triplicou. O sair da zona de conforto, como eu já falei, me abriu portas enormes. Então, assim, quer começar? Comece, mas respeite o seu processo. Entenda que não é só operacional, né? Já comece certo para não se frustrar, né? Já começa certo para não se atropelar. Então, entenda, você precisa ter um controle administrativo, precisa ter um controle financeiro. Qual a técnica você vai trabalhar? Então, foca em ficar boa naquela técnica. Depois você vai se aperfeiçoando e conquistando outras técnicas. Eu quero ensinar. Para você ensinar, você tem que se especializar. Para você se especializar, você tem que aprender a fazer. Para você aprender a fazer, você tem que começar. Então, assim, é uma escada.
né? A gente precisa não saber fazer, a gente precisa ser ruim, a gente precisa ficar boa, a gente precisa ficar técnico para ficar excelente. Então, é um processo. Paciência. Tem que ter paciência, porque não vai começar hoje, mês que vem, tá do jeito que você quer. Não adianta. Então, esse 1 ano, eu poderia ter vivido antes. Se eu tivesse calma, se eu soubesse o que eu estava fazendo, né? Porque são 8 anos que eu tenho o meu salão, fora o que eu trabalhei em outros salões. Então, é muita experiência, né? Então, eu falo pé no chão e foco, né? Então, se você quer começar a empreender hoje, primeiro entenda o que você quer fazer e aonde você quer chegar. E depois entenda o caminho que você vai precisar até lá. Sem emoção, né? Com razão. Eu acho que é isso. E pra gente finalizar aqui, sem dar muitos spoilers, mas se puder dar alguns spoilers, a gente agradece, né? O que esperar da Amália? O que vem por aí? Quais os próximos passos? Tem muita novidade, né? O foco esse ano é formar muitas alunas, né? É uma área, a área das unhas é uma área que tem crescido muito, tem sido muito valorizada. Não é um caminho tão difícil. A gente fala da dificuldade porque é necessário esclarecer a dificuldade. Mas não é um caminho difícil, quanto parece, se você tem o foco, a direção, né? Curso online tá vindo por aí, né? Bem completo. Inclusive, spoilerzinho, teremos um módulo da Dani no curso. Já o pessoal já fica ligado, né? Logo sai. Teremos novas técnicas. Tem muita coisa chegando, muita coisa chegando. Fica de olho e acompanha. É isso aí. Então, eu acredito que pra gente finalizar esse episódio do MQV Cast, o que a gente tira de lição é ter paciência, é respeitar o processo, é entender que você precisa buscar conhecimento, sim, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Não adianta você achar que é o alecrim dourado. Sinto muito em te dizer, mas você não é o alecrim dourado, né? Se você quer de fato crescer, busque pessoas que possam te impulsionar a isso, Sim. mas pessoas que de fato vão te entregar. E não só mais um curso para ficar numa prateleira. Busque mentores, segure na sua mão, que entenda do teu negócio e que te vai fazer crescer. Ou que vai falar para você abandonar o empreendedorismo que não é para você e faz parte desse processo. Então, tenha metas, tenha paciência, viva o processo. Eu acho que foi isso que a gente falou um pouquinho aqui nesse episódio. Quero ouvir os comentários de vocês, quero saber quais foram os insights que vocês tiveram aqui com a Amália, para conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, qual o seu arroba. A gente tá marcando ela aqui, mas pode falar um pouquinho do seu Instagram. O arroba é Ma, com 2 A e um H, Cardoso Beauty Academy. Isso aí. Então, acompanhe um pouquinho do trabalho dela, tem a história dela e... se quiserem conhecer o espaço, com certeza vai ser muito bem-vindo. Aí tá lá, sempre tem um cafezinho, bem aconchegante, tenho certeza que vocês vão amar. Então, muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do MQV Cast.